Queridos companheiros, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de Leon Denis. Também os companheiros que estão conectados à internet. Vamos dando início à nossa reunião propriamente dita, fazendo a leitura da página, que certamente já está com todos. É uma página que foi retirada do livro Conversando com os Médiuns, psicografia de Carlos Bacelli, e o autor espiritual é Odilon Fernandes. A página tem como título Mediunidade e Sintonia. Todo médium precisa reconhecer que a sintonia mediúnica é esforço do dia a dia. O transe não acontece sem uma prévia sintonia com os espíritos com os quais se deseja estabelecer contato. Nem mesmo a obsessão se instala de uma hora para outra. Tudo exige um preparo que anteceda este ou aquele acontecimento. Antes da construção, o projeto. Antes do projeto, a ideia. O médium que não entende que desenvolvimento mediúnico é trabalho perseverante através de todas as suas atitudes cotidianas, não se desenvolverá a contento, estando longe de ser o cooperador consciente e responsável que os espíritos procuram. Não há como o médium deixar de ser médium para levar uma vida paralela, ou seja, não há como o médium se interessar pela mediunidade apenas no momento do transe, olvidando a maior parte do tempo os seus compromissos com o mundo espiritual. Desenvolvimento mediúnico, em essência, é adestramento mental. O medianeiro que interrompe com frequência os seus contatos com os espíritos, deles isolando-se voluntariamente em suas ocupações imediatistas, terá dificuldades imensas para restabelecer o contato. Entre muitos médiuns e os espíritos comunicantes, existem barreiras quase intransponíveis, nuvens espessas que, interpondo-se à claridade solar, impedem que os seus raios iluminem os caminhos. De uma maneira geral, os espíritos buscam contato com os médiuns, mas são os próprios medianeiros que deles se isolam, não consagrando à tarefa do intercâmbio com os desencarnados, senão diminuta parcela do tempo que lhes sobra. Mediunidade requisita treino, demorados exercícios, disciplina psíquica, espaço mental cedido aos espíritos, discernimento na captação dos pensamentos, união de propósitos. O médium não deve ter escrúpulos em começar a se preparar para o fenômeno bem antes que o fenômeno aconteça. Imaginemos o ator que deixasse para memorizar o texto em cena, ou o artista que solicitasse à plateia que, na hora do concerto, lhe permitisse afinar o instrumento. Em grande parte dos medianeiros, a mediunidade não deslancha porque se julgam dispensados de se cultivarem mediunicamente. Acreditam, equivocadamente, que os espíritos haverão de realizar todo o trabalho. Ora, nenhum médium pode ser tão passivo assim, ao ponto de acreditar que os desencarnados farão tudo por ele. A mediunidade depende do médium, como o fruto depende da árvore que o produz. Se a qualidade do fruto está relacionada à natureza da árvore,
a mediunidade, em sua capacidade de produção, se vincula ao empenho do medianeiro. Não é fácil superar a barreira das dimensões diferentes. Se o médium não se predispuser a subir, os espíritos não terão como descer. O ideal é que ambos, médium e espírito, se encontrem no meio do caminho. Todavia, quanto mais se elevar em termos de sintonia, mais o medianeiro se aproximará da fonte em seu nascedouro, usufruindo da linfa cristalina, antes que no percurso que efetue ela se conspurque. Em qualquer tipo de mediunidade, a questão da sintonia é fundamental. Então, após a página, de Odilon Fernandes, bastante esclarecedora para todos nós, vamos fazer a nossa prece, unindo os nossos pensamentos. Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre querido, com os nossos corações em festa, podemos dizer, pela oportunidade de aqui estarmos para aprender esses ensinamentos tão valiosos sobre a mediunidade, que certamente muito nos ajudarão. Que possamos, na noite de hoje, estar bastante atentos às palavras da nossa Luzia, da nossa Aline, que trarão para nós os seus raciocínios, os seus estudos, e que certamente nós daqui sairemos, após todo esse verdadeiro banquete que nos será oferecido, sairemos melhores do que quando aqui chegamos. Por isso, Jesus, nós te pedimos que nos abençoe a todos. E que seja então em teu nome, Mestre amado, em nome de Deus, esse Pai de infinita bondade e misericórdia, e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja. Como a maioria de nós sabe, às segundas-feiras, neste horário, nós estudamos o livro dos médiuns. E hoje nós vamos estudar do capítulo 25 a questão 282, que trata das evocações. Nós vamos ler apenas algumas perguntas, poucas, para que a nossa Luzia, então, tenha bastante tempo para falar para nós. Vamos iniciar pela questão, no caso, a pergunta de número 5, que são 11 perguntas nesse item, quando Kardec pergunta aos espíritos: como espíritos dispersos no espaço ou em diferentes mundos podem ouvir de todos os pontos do universo as evocações que lhes são feitas? E a resposta: muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que os vão procurar. Porém, aqui se passa um fenômeno que é difícil de vos explicar, porque não podeis ainda compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que vos posso dizer é que o espírito que evocais, por mais afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o golpe do pensamento como uma espécie de comoção elétrica que chama sua atenção para o lado de onde vem o pensamento que a ele se dirige. Pode-se dizer que ele ouve o pensamento como na terra ouvis a voz. Subpergunta A. O fluido universal é o veículo do pensamento como o ar é o do som? Sim, com esta diferença de que o som só pode fazer-se ouvir num espaço muito limitado, enquanto que o pensamento alcança o infinito. O espírito no espaço é como o viajante no meio de uma vasta planície, e que, ouvindo de repente pronunciar o seu nome,
Dirige-se para o lado de onde o chamam. Questão 6, pergunta 6. Sabemos que as distâncias são quase nada para os espíritos. Entretanto, espanta vê-los algumas vezes responder tão prontamente ao chamado como se estivessem bem perto. É que, de fato, dizem os espíritos, eles algumas vezes o estão. Se a evocação é premeditada, o espírito é avisado antecipadamente e muitas vezes encontra-se ali antes do momento de ser chamado. E a pergunta de número 7. O pensamento do evocador é mais ou menos facilmente percebido conforme certas circunstâncias? E a resposta: sem dúvida alguma. O espírito evocado por um sentimento de simpatia e benevolência é mais vivamente tocado. É como uma voz amiga que ele reconhece. Sem isto, muitas vezes acontece que a evocação não produz efeito. O pensamento que jorra da evocação atinge o espírito. Se ele for mal dirigido, atinge o vácuo. Dá-se com os espíritos o que se dá com os homens. Se aquele que os evoca lhes é indiferente ou antipático, podem ouvi-lo, mas frequentemente não o escutam. Então, nós vamos agora passar a palavra à nossa Luzia, vamos envolvê-la com as nossas melhores vibrações, para que nós tenhamos, assim, um bastante aproveitamento durante a noite. Que Deus abençoe. Queridos, boa noite. O assunto é fascinante, né? A questão da evocação. E é importante que a gente situe o assunto dentro do objetivo que Kardec teve ao colocar o livro dos médiuns. Nós hoje temos uma casa espírita estruturada, organizada, os estudos já estão à disposição, os livros já estão escritos, os momentos para o exercício da mediunidade já estão organizados e planejados nos 2 planos da existência. Então, é pouco provável que algum de nós aqui experimente a necessidade de fazer uma evocação na sua casa. Já tiveram essa ideia? Pouco provável, porque para que a gente vai fazer isso se a gente já tem todo um caminho bem organizado, estruturado, seguro, para poder ter esse intercâmbio de uma forma ostensiva com os espíritos. Nós temos hoje informações que Kardec não tinha. Nós temos hoje informações que, se Kardec não tinha, muito menos os seus leitores. Então, hoje nós já podemos compreender muito melhor como se dá essa comunicação entre as mentes encarnadas e desencarnadas, que algumas dessas perguntas nos parecem até infantis. A gente fica tentando entender essas perguntas, essas dúvidas, e dá a entender assim, que nesse momento o encarnado pensava que o mundo espiritual era lá. O mundo espiritual é lá? Lá onde? Em cima, se for o mundo espiritual superior. Embaixo, se for o mundo espiritual inferior. É isso? É longe? É longe? É uma dúvida que Kardec pergunta assim, mas se o espírito estiver muito longe? Tem até um autor que escreveu um livro
entre aspas, para a criança, o Richard Bach, né? Que longe é um lugar que não existe. Mas, a esse momento de Kardec, havia esse tipo de dúvida em relação à comunicação com os espíritos, e o espírito que se dispõe a responder, ele fala claramente, olha, existem aí coisas que não adianta a gente falar que vocês não vão entender. Então, hoje a gente já tem alguns entendimentos mais abrangentes e que não começaram muito recentemente, não. O próprio Leon Denis, na continuidade da divulgação da obra da codificação, já nos dá informações muito interessantes sobre pensamento. Já afirma com todas as letras que o pensamento se propaga no fluido cósmico universal. E o que é fluido cósmico universal? É um termo que os espíritos cunharam para nos dar a informação de que existem outros estados da matéria que a gente ainda não conhece, estados mais sutis. E depois de Leon Denis, veio André Luiz, que ainda explicou com mais detalhes como é que é essa comunicação, como é que é essa troca de informações. E hoje, algumas descobertas da ciência já estão vislumbrando algumas particularidades de matéria sutil que fazem com que ideias se propaguem por toda a criação, se propaguem pelo universo. Então, para evocar um espírito, basta pensar nele. Porque ele não está lá. Ele não está nem em cima, nem embaixo, nem atrás, nem na frente. Ele está fora dessa nossa percepção tridimensional, que é uma limitação dos nossos sentidos. Quando os médiuns que têm essa possibilidade mediúnica falam, por exemplo, desse nosso salão aqui, muitos médiuns já tiveram essa percepção, e nos informaram que esse salão se abre para além dessas paredes. Para o lado, para cima, entra pelo extra dentro. São exatamente dimensões que o nosso raciocínio, aos poucos, vai se expandindo para poder compreender. Existe hoje uma teoria, porque a ciência está tentando encontrar uma única fórmula que explique o que acontece no macrocosmo e no microcosmo. Se chama uma teoria elegante. Então, a gravidade explica os fenômenos que acontecem no macrocosmo. A força fraca e a força forte explica o que acontece no mundo das partículas. Eles estão querendo encontrar uma única teoria que consiga explicar todos esses fenômenos. Existe um documentário do Canal Futuro, Canal Futura, que se chama O Universo Elegante. Quem tiver interesse por essas coisas, é bom que tenha. Dá uma estudadinha lá. Então, assim, eles já chegaram a essa fórmula, vamos dizer assim, a esse cálculo, vamos dizer assim. Mas, para que esse cálculo, para que essa fórmula funcione, você precisa conceber 9 dimensões, mais o tempo. Aí o nosso cérebro fica doidinho, porque ele não tem programa 9 dimensões. Ele é o Windows, sei lá,
bem antigo. Então, todos os objetos que o meu cérebro percebe e interpreta estão tridimensionais. Mas, quando a mediunidade vem expandir essa minha percepção, aí eu percebo seres, construções, situações que eu não sei dizer aonde elas estão. Em cima, embaixo. Por quê? Porque elas estão todas acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente fala de tempo, e essa questão tempo é levada para as informações do mundo espiritual, aí é que a gente pira mesmo. Porque aquele que vai trabalhar na mesa mediúnica, poderá, ou então vai ler simplesmente na literatura, ele vai saber de um espírito que vai dizer que as pessoas estão, por exemplo, se ocupando da casa deles, utilizando mal a casa deles, e essa casa muitas vezes não existe mais. Essa casa, no nosso tempo, aqui, de encarnados, já foi destruída, já passaram um viaduto em cima, né? Mas o espírito ainda vive nesta casa. Para ele, esta casa é hoje. A noção do tempo de desencarnado, a gente vai aprendendo que ela se confunde completamente na mente do espírito. Ele perde essa noção. Por isso, algumas coisas que a gente ouve ou vê na literatura mediúnica, a gente acha estranho. Por isso, assim, se você estiver internado numa clínica e ninguém deixar a sua família te visitar, começa a desconfiar. Você poderá ter a sensação de que você chegou naquela clínica há alguns dias atrás. Né? Tem um livro de André Luiz, que foi até filmado, Entre a Terra e o Céu, esse filme tem no YouTube, né? Que são duas pessoas que foram ser submetidas a cirurgias. Né? Se tiver alguém aqui que vai ser submetido à cirurgia, fica tranquila. Todos os dias, milhões de pessoas são submetidas à cirurgia e se saem muito bem. Né? Mas esses dois desencarnaram. Desencarnaram. E aí, eles acordam num hospital, que não é bem o hospital onde eles internaram, mas, de alguma forma, aquilo parece que faz algum sentido, e a pessoa começa a querer saber quando é que a família vem. Não, a família vem depois e tal, agora não é bom, né? Aí eles vão passear no jardim, e o jardim está cheio de gente que não recebe visita da família, né? Mas o que está acontecendo e tal, né? Isso para mim é um dado, porque eu sei que qualquer pessoa submetida a uma cirurgia, se ela não tiver, mesmo que ela esteja no CTI, ela vai ter uma visita da família. Então, para mim, esse é o dado. Não apareceu ninguém da família, tu desencarnou. Pode ser que apareça alguém da família, né? Vovó Quiquinha. Aí mesmo que consolida, né? Mas a pessoa, ela não acha aquilo estranho, ela não acha aquilo confuso, ou acha, mas aceita com facilidade aquelas desculpas, aquelas coisas, porque aquilo é tão real. O corpo que ela olha e vê é tão real, as situações, a cama, o lençol, é tudo tão real. Agora eu me lembrei de um companheiro lá do Clarencio, que desencarnou bem jovem, o Eduardo, uma coisa súbita, um infarto, e um dia eu fui fazer uma palestra lá no Clarencio, e o Eduardo deu a mensagem pelo Joaquim. Então ele disse que ele estava num quarto e vieram várias pessoas visitá-lo. E aí, quando ele viu que era tudo desencarnado, ele ficou com medo e cobriu a cabeça. Você é desencarnado com medo de desencarnado, né? Porque é muito real.
não é uma fumacinha, não é uma coisa etérea, não é uma coisa estranha. E por que é muito real e não é estranho? Porque nesse dito fluido cósmico universal, tudo que existe é criação mental dos encarnados. Então, se você pensa em hospital, você terá um hospital como você pensa. Se você pensa no seu corpo, você verá seu corpo como você o pensa. Tem um filme muito didático também, que eu acho que o espírita precisa ver para estudar de vez em quando, que é O Amor Além da Vida. Ele tem lá uma historinha, uma situação, um romance, mas essa situação, essa ligação entre pensamento e fluido cósmico universal está muito clara. Muito clara. Como o pensamento materializa as situações no fluido cósmico universal. Então, quando nós pensamos em alguém, nós estamos evocando esse alguém, seja do mundo material, seja do mundo espiritual. Essa evocação vai alcançar essa mente se ela estiver em sintonia. E quando a gente pensa em sintonia, a gente pensa em afinidade para o bem. A gente pensa, é uma pessoa que gosta de mim, é uma pessoa que pensa como eu. Não. A raiva, a mágoa, o melindre, a culpa também cria sintonia. É aí que mora o perigo. Quando também nós lemos em André Luiz a situação de Gregório, que já tinha desencarnado há 5 séculos e ainda era papa, no mundo espiritual, aonde com a mente dele ele criou toda uma situação de tribunal, de punições, né? E para lá eram atraídas pessoas em sintonia. Que sintonia? Pessoas que eram amigas dele? Não. Pessoas que, vivenciando a culpa, tinham afinidade pela ideia de um tribunal no qual seriam punidos e acabavam vivenciando esse tipo de situação. Então, quando nós pensamos em alguém com amor, com carinho, com gratidão, como a gente é econômico de gratidão, né? E hoje a psicologia aponta a gratidão como um sentimento altamente curador, uma verdadeira vacina contra a depressão. Por quê? Porque quanto mais gratidão, menos reclamação. Quanto mais gratidão, mais você faz sintonia com as coisas boas que estão na sua vida. Quanto menos gratidão, mais revolta, mais negação das coisas boas que você recebeu na sua vida e mais foco nas coisas ruins que acontecem com todas as pessoas. E se você faz isso, você faz sintonia com os afins. Você evoca. Tem uma fala de um espírito no Evangelho que sempre me sensibilizou muito, né, quando Jesus vai fazer uma desobsessão. Então, pergunta para o espírito, através do médium, né, quem é você? Como é seu nome? E o espírito responde, o meu nome é Legião. Porque dificilmente, eu considero até impossível, que a nossa mente se conecte com uma única pessoa, se conecte com uma única mente. Então, para o bem ou para o mal, nós estamos conectados em rede. E para nós que somos aí da era das mídias sociais, isso é muito mais fácil de entender do que para o senhor Kardec. Lá no meio da resposta à pergunta número 6, acho que 6, né? Ou 5, o espírito fala claramente e começa a explicar, mas pelo meio do caminho, só não vai dar para explicar isso para você não. Vocês ainda precisam de ter mais conhecimentos. Então, todos nós portamos celulares. Com certeza, quem hoje não teve o seu celular roubado está com ele aí.
Né? E estamos sendo evocados. Estamos sendo evocados. Várias mentes em vários lugares do mundo estão nos evocando, porque não é só aquele que nos repassa uma mensagem que está nos evocando. Quem postou aquela mensagem está evocando a todos aqueles que se identificarem com aquele conteúdo. Então, alguém produz um vídeo para postar na rede social. Para que a pessoa faz isso? Para evocar as mentes em sintonia. Então, ela produz aquele vídeo, ela coloca na rede, alguém vai olhar e vai dizer nada a ver, vai apagar, alguém não vai nem olhar porque tem preguiça, né? Alguém vai olhar, vai ver e vai achar pertinente, vai repassar. Agora, por onde estão vindo essas coisas para o seu celular? O celular está aí no seu bolso. Por onde eles estão vindo? Estão vindo por cima? Estão vindo por baixo? Estão vindo pelo lado? Estão vindo por onde? Né? Aí a gente finge que entende. Estão vindo via satélite. já entendi tudo, né? Estão vindo via satélite e no meu celular tem um negócio de cristal de silício e esse negócio pega, né? Está entendendo nada, está entendendo tanto quanto esse fenômeno que o Espírito está nos falando, que nós nos comunicamos com todas as mentes em sintonia. Mas entenda eu perfeitamente o mecanismo de comunicação via celular. E o celular é um médium completo, né? O celular tem psicografia, vidência, audiência. O celular é um médium competentíssimo, né? Tempo é um negócio que não existe, né? De vez em quando, no outro dia eu recebi para o meu celular uma mensagem do passado. Vocês já receberam mensagem do passado no celular? Salgadinho piraquê, tá para mim, tá para você. Chegou pelo meu celular essa mensagem do passado. E muita gente que recebeu isso, que negócio bobo, pimba, deletou. Mas quem foi criança e ficava em casa esperando o papai trazer salgadinho piraquê, se comunicou, trocou emoção e aí repassou. Então, quando nós pensamos em alguém, nós evocamos esse alguém. Mas o que Kardec está falando aqui é que essa evocação tinha como objetivo fazer com que o espírito se comunicasse. Se comunicasse como? Se comunicasse falando, escrevendo diretamente, usando a voz de um médium. E isso, hoje em dia, você tem um lugar seguro para praticar esse tipo de evocação. Que não é a sua casa. Que não é um grupo de amigos que você vai reunir depois do jantar para evocar, para ver o que acontece. Então você vê pelo teor das perguntas uma experimentação espírita ainda dando seus primeiros passos. Esse capítulo do Livro dos Médiuns é quase que um livro de história do espiritismo. É possível eu evocar um espírito de outro planeta? Teoricamente, será possível, mas um espírito de outro planeta terá uma linguagem, uma experiência tão desconhecida para mim que não haverá como trocarmos informações nenhuma, né? Embora na Revista Espírita existam alguns noticiários desses de vida em Júpiter e tal, né? Mas é um negócio esquisito. A gente vê o pensamento humano, porque para o pensamento não existe limite.
O pensamento tem um limite que a gente dá para ele. Porque se nós trabalharmos, se nós investirmos, o pensamento se expande. Então, por exemplo, o autor de ficção, ele se permite enviar o pensamento para o futuro. Ele se permite enviar o pensamento para outros planetas. Imaginar que outros seres poderão existir, quais serão os hábitos de vida e a linguagem e as construções e os hábitos desses planetas. Então, a gente viu isso aí de montão, né, e continua vendo no Jornada nas Estrelas, né, Guerra nas Estrelas. O que é isso? É pura invenção? Ou será que o artista, abrindo o seu pensamento para captar informações de como seria a vida em outro planeta, ou no futuro, ou numa viagem espacial, de repente ele recebeu algumas informações? Saberemos. Seria assim, né? Quem viver, verá. Como nós vamos viver, nós vamos ver. Né? Mas as pessoas lá, o tempo de Kardec, elas queriam saber se elas podiam fazer isso, sentadas na mesa com papel e lápis na mão e perguntando: é possível evocar os animais? Essa então, eu fiquei assim, sabe? Gente, que coisa! Eu vou evocar a minha cadelinha Luna. O que a minha cadelinha Luna falou comigo a encarnação dela inteira? Au, au! Então, se a Luna resolver se comunicar, ela vai falar uau, uau, né? E aí você vê que até os espíritos têm opiniões diferentes sobre vários assuntos, não é? André Luiz nos dá notícia de animais no mundo espiritual. Agora, não fica muito claro se esses animais são animais desencarnados ou se são animais que só têm existência nesses outros planos de matéria diferente, né? Aí já é papo cabeça, né? Quem gostar do assunto, né, vai esquentar bastante os neurônios, isso é muito bom, né? Mas hoje nós praticamos a evocação dessa forma, bastante orientada para a caridade. A caridade em que sentido? A desobsessão. Então, justamente porque essa comunicação, ela é fácil, constante, eu diria que ela é inevitável. Algumas pessoas, por invigilância, permitem-se absorver pensamentos adoecidos, estabelecer sintonias por pensamentos adoecidos, e aquele pensamento desarmônico, de dor, de tristeza, de revolta, que ela captou, e a gente capta todo o tempo, que ela captou, ela permitiu que permanecesse e até vitalizou aquele pensamento com as suas próprias ideias e sentimentos. E com isso ela faz uma amizade. Com isso ela passa a fazer parte de um WhatsApp. Né? Então tem lá grupos das pessoas com medo de assalto. Toda vez que alguém pensar em medo de assalto, ela recebe uma mensagem. Grupo das pessoas com ideias positivas para melhorar uma situação qualquer. Toda vez que alguém tiver uma ideia positiva para melhorar uma situação qualquer, ela recebe um WhatsApp. Então, esses que são mais conectados com as coisas saudáveis, eles não ficam propriamente obsidiados, mas eles ficam fortalecidos nessas ideias. Agora, aqueles que dão preferencialmente campo para as ideias adoecidas, eles ficam obsidiados.
E essa obsessão, a gente vai estudar também no livro dos médiuns, tem diferentes graus, diferentes níveis, e se caracterizam por um desconforto, um mal-estar, uma sensação de angústia, de ansiedade, de incômodo, e até de paralisação dentro da própria vida. E aí a pessoa vai, né, escreve seu nome, seu endereço e coloca lá na caixinha. Aí tem os companheiros médiuns que vão pegar esses nomes e vão fazer um registro. Um registro, eles vão promover uma sintonia com aquela situação ali. Só que eles não vão estar fazendo isso sozinhos, nem por conta deles. Eles vão estar fazendo isso no ambiente da casa espírita, com a assistência dos diretores espirituais do trabalho, com a proteção do seu amigo espiritual. Mas isso não quer dizer que eles não se sintam mal, não. Algum mal-estar, alguma dor de cabeça, né? Então, a pessoa está lá vendo, pega um endereço, não, esse aqui é para prece. Pega outro endereço, esse aqui é para prece. Pega outro endereço, esse aqui é para prece. Pega outro endereço, epa! Não é? O médium está lá buscando essa sintonia com os endereços e com os números. Ele está fazendo uma evocação daquele endereço e de quem quer que esteja ligado àquele endereço. Então a pessoa se acostuma a ler na literatura espírita ou a trabalhar na desobsessão e fala assim, os nossos irmãozinhos, né? Aqueles desencarnados são irmãozinhos, mas se vê um daquele encarnado, vai dar uma corrida que vai parar lá em Madureira, né? Mas você, né, está ali num outro plano. Então, essa evocação que foi feita na primeira mão ali, vai fazer com que aquele endereço seja levado para o trabalho da desobsessão propriamente dito. E ali, esses espíritos vão ganhar voz para falar através dos médiuns. Eles serão evocados pelo endereço, pela ligação dos médiuns de incorporação, amparados pelos médiuns de apoio, orientados pelo espírito dirigente, eles vão então dialogar com o desencarnado. Tem uma pergunta ali que fala assim, o espírito pode ser obrigado a se comunicar? Algumas vezes eu assisti isso, quando frequentei a desobsessão aqui da casa, quando existe uma autoridade moral superior, o inferior não tem como resistir. Então, Altivo trabalhava com uma entidade que trazia um monte desse pessoal à força. Né? E os médios estão lá, as santas pessoas. E jogava aquele pessoal em cima deles. Não era nem para conversar. Almas tão conflitadas, tão perturbadas, que não era nem para conversar, era só para dar uma amansada. Para dali então eles serem levados para essas salas todas que estão aqui, essas enfermarias todas que estão aqui, para ouvir palestra. Aí do seu lado tem uma porção, tá? Né? Tudo invisível, graças a Deus, né? Mas está aí, né? Por quê? Porque o André Luiz é bastante claro, não é? Toda reunião espírita é reunião de desobsessão. Por quê?
Porque muitos desses espíritos que são atendidos nas reuniões de desobsessão são trazidos para cá também, para ouvir palestra, para ter atendimento fluídico, mas muitos, aliás, a maioria, são os assistentes que trazem. Por que trazem? Porque evocam. E evocam sem saber. Evocam quando pensam com saudade. Evocam quando pensam com amizade. E evocam quando pensam com raiva, com mágoa, com ressentimento. Isso estabelece a sintonia. Então, a lei de sintonia, ela não escolhe se a sintonia é boa ou se a sintonia é ruim. Ela detecta a sintonia e aproxima essas mentes e a evocação, nesses casos, se torna possível. Então, fica claro que não é para a gente experimentar fazer evocação em casa. Porque o nosso grau de controle daquilo que nós estabelecemos como relação no mundo espiritual não nos dá essa garantia, não nos dá essa sintonia, essa tranquilidade. Mas existe uma evocação que nós podemos e devemos fazer. Não é? A evocação do nosso amigo espiritual. Nós usamos muito pouco essa possibilidade. Essa é uma possibilidade riquíssima, que é extremamente subutilizada. Tem muito pouco tempo que eu consegui escutar uma coisa assim: faz a prece antes. Tem muito pouco tempo, né, que eu consegui ouvir isso, porque acontece uma coisa no seu dia, uma turbulência, uma notícia inesperada, um pensamento seu mesmo que te causa uma perturbação, um medo de algum acontecimento, uma perda emocional, financeira, e aí você fica assim: ai, o que eu faço? Aí você pensa: eu vou ligar para alguém, eu vou tomar um calmante, eu vou, não sei. Faz a prece antes. E parece uma coisa tão óbvia, né? Mas eu comecei a fazer isso tem pouco tempo. Então, quando alguma coisa me perturba, antes de qualquer coisa, antes de qualquer outro mecanismo que eu tenho costumado a lançar mão, faça a prece antes. O que acontece quando você faz a prece e está num momento de dificuldade? Você evoca os seus amigos espirituais. E eles respondem? Pois é, esse é o trabalho deles, né? Então, eles respondem. Agora, o nosso canal de comunicação, às vezes, precisa passar por um treinamento, por um exercício, para ficar mais perceptivo, para captar melhor. E aí Leon Denis nos ensina, no livro O Problema do Ser e do Destino, no capítulo A Consciência e o Sentido Íntimo, ele fala como ele fazia. Né? Marcava um dia, uma hora, sentava lá e colocava a questão para o seu... Evoque, ele usa a palavra evocar. Evoque a presença, a assistência do amigo espiritual. Quando nós trabalhamos esse texto aqui no encontro, houve um certo incômodo, mas nós vamos evocar, nós vamos evocar a presença, nós não vamos evocar a manifestação. Então, Leon Denis não nos propõe, evoque o seu amigo espiritual para que ele se manifeste. Até porque você pode nem ter estrutura física para isso. Evoque a presença, evoque a assistência do amigo espiritual. Apresenta para ele uma questão séria, uma coisa que te preocupa, que te perturba, e faz o exercício do silêncio interior para ouvir a resposta. Esse é um guia prático de evocação segura e, mais do que segura, útil.
Porque à medida em que você for treinando, isso vai ficando mais ágil. Além disso, ele fala que nós precisamos investir no nosso aparelho de comunicação. Então, o nosso aparelho de comunicação com o mundo invisível não é o celular, ainda não, um dia será, né? O nosso aparelho de comunicação com o mundo invisível é o pensamento. Então, nós precisamos cuidar muito bem desse pensamento, nutrir o pensamento com imagens e ideias do bem. O estudo torna o nosso pensamento mais elevado do ponto de vista intelectual. O trabalho no bem torna o nosso pensamento mais qualificado pelo amor. Então, se eu só estudo, mas não trabalho no bem, eu adquiro muito saber, mas aquele saber muitas vezes vai ficar a serviço do meu egoísmo. Corro esse perigo. Quantas mentes brilhantes na área da ciência, na área da inteligência, não tiveram mau uso dessa inteligência. Porque não se moralizaram no sentido que a doutrina espírita nos propõe, que Leon Denis nos propõe, que não é no sentido da gente não fazer coisas que são consideradas feias, não. É no sentido do amor. Moral no sentido de amor. Então, quando eu me exercito no conhecimento, quando eu me exercito no amor, o meu aparelho fica potente para captar pensamentos mais sofisticados, mais elevados. E eu posso, eventualmente, fazer um trabalho, participar de um trabalho da desobsessão, desde que eu seja indicado para isso e que eu me adapte a essa situação, estar dando voz aos que estão em sofrimento. Sofrimento, o grande perigo de nós darmos voz aos que estão em sofrimento é que nós temos sofrimentos parecidos. Então, quando alguém vem nos falar que está em sofrimento porque lhe tiraram alguma coisa, lhe roubaram alguma coisa, nós também temos medo que nos roubem alguma coisa, que nos tirem alguma coisa, também temos apego a alguma coisa. Então, porque eu tenho também essa preocupação, eu posso me contaminar pelo pensamento do espírito. Então, trabalhar na desobsessão é a forma que hoje nós já temos. Ao tempo de Kardec não existia, ele estava lançando as bases e as regras para a criação desse trabalho. Muitos outros autores e pesquisadores trouxeram outros meios da gente começar a fazer isso, mas hoje o trabalho é esse. Tem uma palestra do Altivo sobre obsessão que ele deu no Centro Espírita Maria Angélica, molinho de achar no YouTube também, né? E nessa, acho que era uma palestra ou seminário, alguém perguntou exatamente isso. Nós não podemos evocar diretamente, como se fazia lá, evocar. Ele falou, pode, mas tem que ter médium casca grossa. Não pode ser aquele médium que tem dor de cabeça, que tem enjoo. Ai, que horror, não pode. Né? Então, o que ele chama de médium casca grossa? Se você tem dúvida, você leia a obra de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, porque ela dá notícia ali, Recordações da Mediunidade, ela dá notícias ali muito claras do que é um médium casca grossa, do que é que ela tinha que suportar, que aguentar. E aí você vê se a sua curiosidade tem esse tamanho, né? Não queria bem isso, não, né? Um negócio assim, né? Então, não é que nos seja interditado evocar como Kardec evocou. Não está interditado.
tudo está aí do mesmo modo. Os médiuns, as leis, o fluido cósmico universal, os espíritos, podemos estabelecer essa conversação, mas precisamos saber com o que estamos nos entretendo ou nos envolvendo. Porque as sensações do espírito do desencarnado, elas são vividas pelo médium com muita intensidade. Então, esse médium precisa estar muitíssimo bem amparado e sustentado. Também no tempo em que eu trabalhei na desobsessão aqui, como médium de apoio, a médium incorporou um espírito e não parava de tossir. Não parava de tossir, não parava de tossir, e eu, médica, o que eu vou fazer? Vou dar um xarope. Não dava para dar xarope, então, certamente eu fui intuída isso, porque eu era muito inexperiente. Eu comecei a visualizar a árvore brônquica, e aí eu fui dando uns passes mentais na árvore brônquica, tirando as secreções e tal, e aí a tosse foi passando, foi acalmando, e aí o espírito falou assim: olha só, quem chamou o médico aqui? Eu não tenho dinheiro para pagar, não. Aí o dirigente foi lá, acalmou. Não, você vai ser, serviço, é saúde pública. Você vai ser levado ali. Mas até isso acontecer, a companheira que estava atendendo a evocação pelo endereço, ela estava vivenciando aquela angústia respiratória de uma pessoa que estava desencarnando, provavelmente de tuberculose, de câncer de pulmão, de alguma coisa que dava uma angústia respiratória imensa. Então, se é uma coisa que está bem claro, é que a evocação não pode estar a serviço da curiosidade. Todas as perguntas que nós tivermos sobre evocação, elas já foram respondidas. Basta que a gente pesquise, basta que a gente leia a codificação, que a gente leia no Invisível, que a gente leia André Luiz, seja lá qual for a sua dúvida, aquilo que foi possível responder já foi respondido. Mesmo assim, você quer ter esse intercâmbio, você quer ter essa experiência, então você vai entrar num processo da Casa Espírita para se preparar para esse trabalho. Mas é um trabalho que exige, aliás, como qualquer trabalho de pensamento, não pode ser como Kardec fala ali, ou aqui não é Kardec, é aqui o Odilon. Não pode ser numa horinha vaga, não. Não pode ser num tempinho sobrando que você tenha. Não pode ser num momento em que você está afim. É um trabalho que requer muita dedicação, não só para o preparo do trabalho em si mesmo, como para o cuidado da ferramenta ou do instrumento. Ele fala aqui do músico que precisa afinar seu instrumento, né? O cuidado com a ferramenta, com o instrumento do trabalho que você vai fazer de evocação, que é o cuidado do pensamento. Então, esse é um estudo, Livro dos Médiuns, voltado para os médiuns, para os que pretendem trabalhar e para os que trabalham na mediunidade, mas que sempre a gente pode tirar ensinamentos para o nosso dia a dia, porque todos somos médiuns, somos espíritos, nos comunicamos com os espíritos, e está lá no Livro dos Espíritos que, de comum, normalmente, são eles que nos dirigem. Então, como é que eu vou saber se eles estão me dirigindo para bem ou para o mal? Tenho que estar ligado, tenho que estar atento, tenho que cuidar. Tá bom? Obrigado, queridos, pelo carinho. Nós agradecemos a nossa Luzia por todo o material que ela nos trouxe na noite de hoje. Bastante, né? Para nós refletirmos. E o relógio não para, né? Então vamos continuar.
Vamos agora passar a segunda parte dos nossos trabalhos, fazendo a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, itens 12 e 13, que tem como título aqui Motivos de Resignação, em que durante o trabalho de passes será comentado pela nossa Aline. No item 13, Kardec nos diz o seguinte, em relação a esses motivos de resignação. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela forma com que encara a vida terrestre. Quanto mais longa lhe parece a duração do seu sofrimento, mais sofre. Aquele que se coloca sob o ponto de vista espiritual compreende com um olhar a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, entende a sua brevidade e diz que esse momento penoso passa bem rápido. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E em vez de se lamentar, agradece as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, nada vê além da vida corporal, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O fato de encarar a vida sob o ponto de vista espiritual resulta na diminuição da importância das coisas terrenas, levando o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e a atenuar a impressão moral dos reveses e decepções que venha a passar. Dessa forma, o homem ganha uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, enquanto que pela inveja, o ciúme e a ambição, ele se submete voluntariamente à tortura, aumentando assim as misérias e as angústias da sua curta existência. Então, nós vamos agora pedir aos nossos companheiros médiuns que, por favor, se dirijam aos seus locais de trabalho, orientados pelos companheiros que estão destinados a isso. E nós outros vamos procurar não nos distrair com essa movimentação, porque ela é necessária à realização do trabalho. Também queremos lembrar aqueles que porventura sejam portadores de uma mediunidade ostensiva, que por favor se controlem, porque este trabalho ele é exclusivamente dos médiuns da casa, que foram preparados antecipadamente para isso. Vamos nos lembrar de trechos da palestra da nossa Luzia, que nos trouxe, como já dissemos, um material amplo para a nossa reflexão e para o nosso esclarecimento em relação a esse tema tão importante para todos nós, que é a evocação dos espíritos. E durante o trabalho de passes, então, como já dissemos, a nossa Aline trará para nós as suas reflexões em relação a esse tema também muito importante para todos nós, que é a resignação, que é algo que nós precisamos realmente desenvolver nos dias de hoje, cada vez mais.
Graças a Deus, Senhor. Jesus amado, esse momento é um momento muito importante para todos nós, porque sentimos, Jesus, a tua presença amiga através dos teus mensageiros de luz, esses espíritos abnegados, amigos, que nos confortam, que nos sustentam, que nos amparam. Por isso, Jesus, nós te pedimos, neste instante, que nos ajude a todos, cada vez mais, a nos conscientizarmos da necessidade de pensarmos no bem, de agirmos no bem, de sentirmos o bem. Abençoa-nos, Jesus, a todos. Abençoa esse nosso intento de renovação interior. Ajuda-nos a ajudar. E que seja então em teu nome, Mestre querido, em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar iniciado o trabalho de paz da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, que estejamos receptivos às vibrações de amor que nos são direcionadas neste momento. Bem-aventurados os aflitos. Podemos entender por essas palavras: bem-aventurados aqueles que passam pelo seu momento de testemunho e de provação, porque já chegaram a um momento tal de aprendizado que permite que seja nesse momento quitada a sua dívida, a sua falta. E após a quitação do débito, receberão a libertação. Mas que libertação? Do que estamos falando? Libertação, meus companheiros, dos nossos próprios males, a ignorância, o desconhecimento. E após essa quitação, estaremos livres. Porém, compreendendo que nenhuma dor nos é enviada sem que necessitamos, porque na verdade é apenas a aparência do mal, precisamos extrair de cada situação um aprendizado. Aprendizado esse compreendendo a bondade de Deus, que jamais nos enviaria uma prova de que não necessitaríamos para crescer, para fazermos luz, para sermos luz. Aproveitando o aprendizado, cresceremos. A primeira dificuldade é compreender com resignação, sem submissão e sem revolta, os reveses que a vida nos apresenta como desafios ao crescimento de espíritos imortais que somos. Mais capazes, mais aptos, mais esclarecidos, seremos mais úteis e assim progrediremos em nossa escalada. A mudança do ponto de vista, nos compreendendo enquanto espíritos imortais, compreendemos que todos nós tivemos um passado e teremos muitas vidas ainda para o futuro. Faz com que as situações da vida presente percam um pouco a dimensão e o peso sobre nós, compreendendo que estamos nos preparando para uma vida mais plena, uma vida mais feliz, mais proveitosa, mais útil, entendendo o futuro que aguarda a todos nós. Isso nos dá uma calma, uma resignação, que nos traz um benefício tanto para o corpo físico quanto espiritual, para que possamos suportar as provas, entendendo que este momento, que esta encarnação, por mais difícil que esteja se apresentando, é apenas um momento, um ponto, diante da infinidade de vida
e vida em abundância que todos nós teremos. Lembrando sempre, como disse Maria a um sofredor, isso também passa. Tenhamos fé em nós, tenhamos fé em Deus. Muita paz a todos. Senhor Jesus, chegamos ao término dos nossos trabalhos e só temos a te agradecer, Jesus. Foram tantos os benefícios, foram tantas as bênçãos, foi tão grande o amparo que tivemos, que estamos tendo e que continuaremos a ter, com toda certeza. Por isso, Jesus, nós te pedimos que nos ajude a compreender cada vez mais os teus ensinamentos, as tuas palavras, para que possamos agir de acordo com esses ensinamentos e com estas palavras tão sábias e importantes para o nosso crescimento espiritual. Obrigada, Jesus. E que seja, então, em teu nome, em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar encerrada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigada. Vão em paz.